Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Te entregamos, Senhor, o nosso coração. No versículo 8, capítulo 15 de Lucas, no versículo 8, diz assim: o qual, a gente achando ainda, Lucas 15, 8, diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e a varre a casa e busca-a diligentemente até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Gostaria que você pudesse abrir uma outra palavra que está em Hebreus, para lermos em conexão com essa fala da dracma perdida. Hebreus no capítulo 13. Se você puder abrir lá na frente, antes de Tiago, finalzinho de Hebreus 13, versículo 4. Capítulo 13 de Hebreus, no versículo 4. É um versículo só que nós vamos ler. Se você achou. Se você não achou, seria bom então que você agora ouvisse, para que não nem ouça e nem ache ao mesmo tempo. Diz assim: digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque aos devassos e aos adúlteros Deus os julgará. Podeis sentar. Queridos, gostaria de repartir com vocês nessa noite uma palavra que é um fundamento para a igreja. Quero me recorrer a algumas coisas que eu escrevi, porque oxalá eu conseguisse falar tudo exatamente como Deus foi me dando na medida que eu fui escrevendo. Tem uma fala de um homem que eu considero muito, pastor Cote, que ele diz que antes que haja um reavivamento, é necessário existir um reabibliamento. Na verdade, tem um salmo que diz que se os fundamentos se forem, o que poderá fazer o justo? Que é o que Deus está recuperando nesses dias sobre as nossas vidas. São os fundamentos corretos da nossa fé. Porque eu e você somos uma casa espiritual. Amém? Templo do Espírito. Templo é uma casa. Você é uma casa espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. Eu e você somos uma casa espiritual. E a construção de uma casa tem a sua valiosidade, ou a segurança da sua permanência, depende dos alicerces que ela está apoiada, os alicerces que ela está fundamentada. E o que Deus tem buscado nesses dias, e já nesse tempo, Deus está trazendo os fundamentos corretos da fé cristã, sobretudo na igreja brasileira, que nos últimos anos se perdeu em questões místicas, em questões supersticiosas, em questões religiosas, enfim. E o que Deus está tentando buscar de volta é fundamento, para que haja realmente a possibilidade de se construir algo verdadeiro. Se não é o fundamento correto, se constrói, daqui a pouco o peso da construção derruba a casa. Deus tem feito nos buscar fundamentos, por isso se convoca jejum, se convoca a oração,
se convoca a consagração. Porque quando você lê a Bíblia, sem essas coisas, nunca uma casa subsistiu. E uma casa espiritual não subsiste sem essas coisas, amém? Por isso que nesses dias, até inclusive, tem estado aqui convocação de jejum, oração. Por quê? Porque quando a gente lê o texto, Jesus pegando o chicote e dando nos vendedores no templo, e Jesus dá uma palavra, ele diz: a minha casa será chamada uma casa de oração. E a gente sempre atribui isso muito à igreja no todo. A igreja precisa ser uma casa de oração. Só que antes da igreja ser uma casa, eu sou uma casa. Eu sou uma casa. E essa casa foi chamada para ser uma casa de oração. Então por isso que se busca os fundamentos corretos. E tem um fundamento altamente poderoso na igreja. É um valor do reino. E o reino de Deus, ele é construído de valores, que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Óbvio, quando você viu eu ler sobre casamento, você percebeu que nós vamos falar um pouco sobre casamento, ou talvez muito sobre casamento. E já que você não vem no culto de casais, o culto de casais vem até você, porque Deus te ama. E eu tenho, hoje, eu tenho buscado mais falar de casamento para solteiros do que para casados. Por quê? Porque quando a gente tem uma doença, a gente vai atrás da cura. Mas quando há uma epidemia, é preciso de uma vacina. E a vacina, ela precisa entrar antes da doença. E como não há mais doenças no casamento, há uma epidemia generalizada, então a gente precisa alcançar os solteiros. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos fala a respeito de uma mulher. E você sabe que profeticamente na Bíblia Sagrada, a mulher representa a igreja, amém? E Jesus fazendo menção sobre os valores, sobre o reino de Deus, tentando explicar as alegorias do reino de Deus, Jesus diz o seguinte: que o reino é semelhante a uma mulher, ou seja, a igreja, que possuía 10 dracmas, e que perdeu uma dracma. Perdendo essa dracma, essa mulher então, a Bíblia diz que ela acende a candeia, ela faz uma faxina na casa, busca diligentemente, acha, e quando acha, chama amigas e vizinhas, para celebrar a festa e dizer: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Amém? E dracma, na Bíblia, era dinheiro, era um valor monetário. E quando a Bíblia diz que essa mulher tinha 10 dracmas, há uma coisa interessante que acontece com ela, porque dracma era dinheiro, e dinheiro fala de valor. E na alegoria de Cristo, a igreja tinha 10 dracmas. Ela possuía, você sabe o que quer dizer 10? 10 dracmas significa um conjunto de valores completo. Algo completo, uma totalidade. Se você perguntar, às vezes você pergunta para alguém: como é que vão as coisas? A gente diz: tudo 10. O que é tudo 10? Tudo 10 porque está tudo bem, está completo. Quando você tira uma nota máxima na prova, você tirou 10 porque você acertou tudo. E essa mulher, a igreja, ela possuía 10 dracmas. Ela tinha um conjunto de valores que fazia que debaixo do seu teto havia alegria, havia celebração, havia festa,
havia o prazer de viver na casa. Só que ela perdeu um valor. Ela perdeu um valor. E junto com esse valor, junto com ele, a perda desse valor roubou a alegria da casa. A perda desse valor roubou a celebração de estar dentro de casa, de estar debaixo do teto. Porque a Bíblia diz que quando ela recupera a dracma, ela volta a fazer festa, ela volta a celebrar. Ou seja, junto com a perda desse valor, foi embora a alegria, a celebração de viver dentro de casa. A perda dessa dracma roubou a alegria. Queridos, entendam uma coisa: o reino de Deus, ele é feito de valores. E uma das coisas que foram, um valor que foi perdido e que roubou a alegria de viver dentro de casa, um valor do reino de Deus, é um valor chamado casamento. Casamento é um valor que, quando perdido, vai embora junto com ele a alegria da casa, a celebração da casa, a alegria de viver dentro do próprio lar. Se tem uma coisa que rouba o prazer de estar em casa, é quando se perde o casamento. E o casamento é uma coisa que se perde dentro de casa. Não se perde fora de casa. Por isso que rouba a alegria de dentro de casa. Deixa eu ir mais longe. Eu quero falar sobre o valor, um valor do reino, o valor do casamento. Talvez você não está num culto de casais, mas Deus está recuperando ou tentando buscar os fundamentos que sustentam a vida de uma igreja. E o matrimônio, o casamento é um fundamento desse. Não tem nada na Bíblia que Deus comparou mais fortemente sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja do que marido e a esposa. Por isso que no grande avivamento da igreja, transformando-a num vale de ossos secos, a um grande exército, o primeiro passo daquele grande avivamento que faz com que a igreja se transforme num grande exército, foi que no primeiro passo do processo da restauração, cada osso se juntou ao seu osso. Ou seja, voltou-se lá para o Éden, aonde um homem disse à sua esposa: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando os ossos começam a se juntar aos seus ossos na igreja, para que ela se transforme num grande exército, o primeiro osso que precisa se juntar ao seu osso é aquele que é osso dos meus ossos, ou seja, o casamento. Quando o casamento na igreja voltar a ter o valor que Deus deu a ele, certamente começamos a dar um grande passo para fazer com que a igreja se transforme num grande exército sobre a face da terra. Em detrimento disso, Jesus disse o seguinte, interrogado sobre a sua vinda, quando seria, em Lucas 17, ele disse: a vinda do Filho do Homem, vocês vão ter noção de quando vai ser. Vocês começam a ter uma leitura, como disse a pastora Vanessa, tudo que acontece no físico é um extrato, é um sinalizador do que está acontecendo nas regiões celestiais. E Jesus diz: a vinda do Filho do Homem será, por exemplo, como nos dias de Sodoma e Gomorra, aonde o índice de imoralidade, prostituição, lesbianismo, homossexualismo vai ser algo muito forte. Quantos entendem que já tocamos nesses dias?
Só que Jesus vai mais longe e diz: a vinda dos filhos do homem, Lucas 17, será como nos dias de Noé. Mas para a gente não ficar perdido e ser uma informação muito vaga, Jesus dá uma conotação do que era a tônica da sociedade nos dias de Noé. E ele diz o seguinte: compravam e vendiam, ou seja, o capitalismo teria uma força ativa muito grande. Quantos entendem que já tocamos nesses dias? Só que Jesus continua dizendo o seguinte: casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, perdeu-se a noção do valor do casamento. Simplesmente casam-se e dão-se em casamento, e trocam-se e se unem, se desunem, como quem troca uma roupa. Quantos entendem que já tocamos nesses dias? Um sinal da vinda do Filho do Homem seria que o casamento ele perdesse seu real valor. Porque é um dos maiores interesses de Satanás que o casamento perca o seu real valor e seja banalizado. Porque se o diabo conseguir banalizar o casamento, ele banaliza a vida com a igreja. Porque tal qual Cristo e a igreja, assim é marido e esposa. O valor da aliança que a igreja tem com Cristo em sua santidade, compromisso e fidelidade está muito ligado ao que os filhos veem na vida dos pais que servem a Deus no seu casamento, acerca de santidade, compromisso e fidelidade. Porque o casamento é uma expressão palpável para os filhos de uma obra invisível acerca de Cristo e a igreja. E se banaliza o casamento, banaliza-se a vida de Cristo com a igreja. Mas eu percebi uma coisa: o reino de Deus ele é feito de valores. Mas eu percebi também que cada um de nós temos um banco de valores. Cada um de nós temos uma escala de valores. A Bíblia mostra de pessoas que tinham sua escala de valor. Paulo, ele diz uma coisa, e ele escreve o seu currículo, coisas tremendas, coisas que esse mundo daria muito, muito, muito para ter o currículo que Paulo tinha. O currículo que Paulo tinha era invejável, custava uma fortuna. E Paulo disse: considere isso tudo por esterco a ter a Cristo. Olha a escala de valores de Paulo. Davi diz uma coisa: mais vale um dia nos teus átrios, Senhor, de que 1000 dias por aí. Olha a escala de valores desse homem que Deus diz: esse moço é segundo o meu coração. São escala de valores que cada um tem. Salomão escreve uma coisa interessante, que foi um valor que a igreja perdeu. Salomão diz: é melhor, tem mais proveito uma casa onde há luto do que uma casa onde é festa. Melhor a tristeza do que o riso. No falso evangelho da prosperidade, a bênção da tristeza segundo Deus foi roubada. A tristeza segundo Deus, quando uma igreja recuperar isso, ela vai recuperar um grande valor. Porque Salomão escreve que numa casa onde há luto, ali o homem se põe a pensar no fim dos seus dias. A tristeza segundo Deus nos faz pensar acerca da nossa eternidade, a vinda de Cristo, a nossa morte, para onde estamos fazendo, o que estamos construindo. Mas o mais lindo para mim é conhecer o banco de valores de Jesus. Quando Jesus diz, eu gosto que meu pastor fala muito sobre isso. O pastor Luiz Hermínio sempre fala que um grande problema de Satanás, o erro de Satanás, foi ter colocado um preço em mim e em você. O pastor Luiz fala sobre isso. Ele diz que Jesus, conhecendo o meu e o seu valor, pagou o preço. E agora a respeito de mim e de você, ele escreveu que a minha alma e a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Pensa
na escala de valores de Jesus. Ele diz que eu e você valemos mais do que o mundo inteiro. Olha a escala de valores de Jesus. Ele deu a sua própria vida por mim. Jesus me valorizou de uma tal forma que, se não bastasse, o céu ainda pega e se desfalca de uma pessoa da Trindade, para que ela hoje viesse morar dentro de mim e dentro de você. O que há de mais valioso, Deus colocou dentro de mim e de você: o Espírito Santo. Deus me valorizou. Deus valorizou demais você. Tem até uma canção que diz: quero que valorize o que você tem. Pode ficar tranquilo, não vou continuar cantando. Não vou roubar a unção que está nesse lugar. Mas Deus te valorizou e me valorizou. Eu fico imaginando. A Bíblia diz que Deus troca reinos por mim e por você. E diz que eu e você somos a menina de seus olhos, a coroa de toda a criação. E ainda que uma mãe que amamenta o seu filho de peito esqueça o seu filho, porém eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Deus me colocou e colocou você numa escala de valor muito alta. Por isso que, como eu vejo e como Deus me vê, tem muita diferença. Quando Deus encontra Gideão estava tremendo as pernas, com medo dos medianitas, debulhando trigo no lagar, de medo. Deus chega para ele e diz: eu sou contigo, homem valente. Como que um cara morrendo de medo, Deus diz que ele é valente? Há uma grande diferença como eu me vejo e como Deus me vê. Jesus me valorizou muito e valorizou a você. Amém? Agora entenda uma coisa. Deus também tem a sua escala de valores. Eu também tenho a minha, eu sei que você tem a sua. Eu lembro que eu fui pregar num lugar e fiquei na casa de um irmão que tinha uma caminhonetona dessas bonitona. E ele andava para cima e para baixo com a gente, eu e a Lulu. E a caminhonete quase sempre estava meio sujinha. E ele passava por cima de calçada, e ele mexe com construção, botava qualquer coisa dentro da caminhonete. Mas dentro da casa dele, lá dentro da garagem tinha um Fusca. O Fusca impecável. Esses Fusca antigos. Até tinha uma placa preta. Parece que quando a placa é preta, o governo está atestando que ele é todo original. Aquele Fusca, sempre com aquele negócio em cima, aquele pano. Para mim não passava de um Fusca. E ele chegou a fazer menção: vamos dar uma volta com o Fusca qualquer hora essa semana. Eu pensei comigo: não, continuemos de caminhonete. Pelo amor de Deus, pode ser original que for, mas eu não largo um Fusca, eu vou largar um caminhonete para andar de Fusca. Se eu tiver só o Fusca, eu estou feliz com Deus, mas eu tenho a caminhonete, por favor. E de repente, pelo zelo que ele tinha pelo aquele Fusca, eu perguntei: quanto é que você pagou nesse Fusca? Ele falou: tanto. Eu digo: você está louco? Quando eu falei que você está louco, eu vi que ele não gostou muito. Por quê? Porque uma coisa é o que aquele Fusca tinha de valor no meu banco, na minha escala de valores. Outra coisa é o que aquele Fusca representava na escala de valores daquele homem. Tem coisas que para mim tem um valor, para você nem tanto. Eu não vou perguntar aqui quantos que aqui tem filho. A grande maioria tem filho aqui. Mas eu estou com dinheiro aqui embaixo para comprar o seu filho. Quanto é que ele vale? Alguém vende o filho aí? Se tem, por favor, não levante a mão uma hora dessa que vai estragar tudo. Mas por quê? Porque na sua escala de valores, seu filho não tem preço. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que com um homem e uma mulher que Jesus salvou,
e valorizou e colocou o seu espírito, esse homem, essa mulher, vai agora procurar saber os valores de Deus. Qual é a escala de valores de Deus? Porque Deus também tem a sua escala de valor. Eu tenho, você tem, Deus também tem a escala de valores dele. Deus também tem a sua. E Ele não escreve toda a sua escala de valores na Bíblia Sagrada, mas Ele dá a amostra de algumas delas. E na escala de valores de Deus, Ele fala para o escritor de Hebreus: pega o seu tinteiro aí e escreve. Eu vou falar algo que para mim, na minha escala de valores, eu quero mostrar para a minha igreja o valor que tem. Escreve aí. E ele manda escrever o seguinte: digno de honra entre todas as coisas seja o matrimônio. Eu vou repetir isso. Deus fala para o escritor de Hebreus e diz: olha, você sabe que eu criei muitas coisas. Eu criei o mar, a terra, o sol, a lua, cada peixe lindo. Eu criei muitas coisas. Mas entre todas as coisas que eu criei, tem algo que eu coloquei num patamar de dignidade e honra muito alto. E digno de honra entre todas as coisas seja o matrimônio. Então todo homem, toda mulher que é valorizado por Deus, ele vai tentar entender e buscar a escala de valores de Deus. Aliás, nós temos falado muito em alinhamento. E se tem uma coisa que demonstra alinhamento com o céu, é quando os filhos de Deus e a igreja busca valorizar o que Deus valoriza. Alinhamento tem a ver com se alinhar, é valorizar o que Deus valoriza. E quando você valoriza o que Deus valoriza, algumas mudanças começam muito forte. E essa mulher, ela perdeu esse valor. Eu quero falar sobre isso. Nós vamos ter instruções. Não saia daí não. Ame a mim como você ama o pastor Luiz Hermeno. Essa mulher, a igreja, Jesus, ele dá aqui uma receita da recuperação de um valor do reino que se foi perdido. Nós temos aqui uma receita de Jesus. Ele dá uma receita de como recuperar um valor perdido, que rouba a alegria e o prazer de viver debaixo de um teto, dentro de uma casa. E o matrimônio é um valor que foi perdido e que leva, quando você perde esse valor, leva com ele a alegria e o prazer de estar em casa. Agora essa mulher, ela entra num processo de recuperação e Jesus dá uma receita. E a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Ela acende a luz. Quando ela acende a luz, é o primeiro passo para recuperar aquela dracma que se perdeu dentro de casa. E Jesus dá uma receita, uma coisa tremenda, é que ela não vai buscar esse valor fora de casa. Porque matrimônio, relacionamento com pai, com mãe, relacionamento de irmão, são valores que, quando perdido, não adianta substituí-lo com outros valores fora de casa. Porque esse tipo de valor que se perde dentro de casa só se recupera dentro de casa. E o primeiro erro da contra-receita que Jesus deu é quando homens e mulheres na igreja perdem o valor do matrimônio que se perde dentro de casa, busca substituí-lo fora de casa. Quantos estão comigo?
E não busca necessariamente só numa outra pessoa, como talvez tenha vindo à mente de alguns. Mas busca se ocupar demasiadamente com outras coisas. E entre essas coisas, às vezes, o próprio ministério. Essa mulher acende a luz. Porque sem acender a luz, você não consegue organizar aquilo que está em desordem. E acerca da luz, a Bíblia diz: lâmpada para os meus e luz para o meu é a tua palavra, Senhor. Nós precisamos entender uma coisa como igreja nesses dias. Se a igreja não recuperar esse valor que ela perdeu, um valor do céu, chamado casamento, não adianta, vai continuar vivendo em desordem. E uma receita é: acendemos a luz dentro da igreja, para entendermos o que a matriz celestial, a matriz divina do casamento fala para aqueles que estão inseridos dentro dele e aqueles que vão se inserir no dia de amanhã. Por isso, primeiro a luz, porque sem a luz nada vai ser colocado em ordem. Por isso que é um princípio lá do Éden, um princípio bíblico lá em Gênesis. E Deus disse: haja e houve luz. E depois que houve luz, então Deus coloca o sol aqui, a lua ali, a estrela lá. Cada coisa vai para a ordem a partir da luz. Queridos, existe uma matriz. A Bíblia ainda é o manual da igreja. A Bíblia ainda é a matriz daquilo que se tem vida de fato e de verdade. E quando lemos a Bíblia a respeito do casamento, vamos aprender uma coisa: que quem criou o casamento foi Deus. E quando se entende que Deus criou o casamento, se o casamento nasceu no céu, as coisas do céu se aprendem com o céu, não se aprende com a terra. Porque o casamento não nasceu no Éden. O casamento nasceu no céu. Quando Deus estabeleceu que Cristo casaria com a igreja antes da fundação do mundo, a expressão disso depois começa em Adão e Eva. Mas o casamento não começou no jardim de Deus. O casamento começou no céu. Família começou no céu. Abra um dicionário e você vai ouvir, e você vai ler o que é família. Você vai ler: família é um conjunto de seres da mesma espécie, uma pessoa coletiva. O que eu direi num dicionário a respeito da Trindade? A Trindade é um conjunto de seres da mesma espécie, uma pessoa coletiva. A família não começou na terra, a família começou no céu. E hoje a igreja não consegue mais viver como família. Por quê? Porque quer aprender com a terra aquilo que foi gerado no céu. E as coisas do céu se aprendem com o céu, quando se acende a luz. E a grande família de Deus, que é a igreja, vai aprender a ser igreja. Quando conseguir aprender na sua micro-igreja, ser família dentro da sua casa, que começa através de um casamento. Isso num plano divino. Agora, aquilo que se criou no céu, que é do céu, não se vive com recursos naturais e recursos da terra. Por quê? Porque tudo que é do céu é preciso viver pela fé. Logo, casamento e família se vive pela fé, porque o justo viverá da fé. E a igreja que se nega a viver da fé, ela cria um conjunto de crenças próprias para viver nela e se sentir bem.
Então cria um conjunto de crenças. E se você tiver o cabelo até aqui, a roupa até ali, e subir no altar só de gravata, e se você trabalha nesse conjunto de crença, aleluia, glória a Deus, essa é a nossa religião, aqui é assim, Deus aprova. Não precisa de fé para viver isso. O justo, ele viverá da fé. Querido, a sua vida só vai ser vida se você vivê-la pela fé no Filho de Deus e crer que as Escrituras Sagradas é que são toda a provisão de Deus para você. Ainda que tudo aqui diga ao contrário, se o sim de Deus for o não da terra, então você viva o sim de Deus. E quando um homem e uma mulher entender que Deus criou o casamento antes de casar, ou mesmo já casado, ele vai perguntar para Deus e a sua palavra como viver nesse casamento. E ele vai entender que, em primeira instância, o casamento, ele vai descobrir que não é um lugar aonde você entra para ser feliz. Casamento não é um lugar onde você entra para buscar felicidade. Você vai entender que o casamento Deus criou para cumprir um propósito sobre a face da terra. E quando você entende isso, à luz da palavra de Deus, ao acender da luz, então você vai ver que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem com a necessidade de ter uma mulher. Deus não criou um homem e depois olhou, poxa, errei. Esse cara não consegue ser feliz. Ou precisa arrumar alguém para ele ser feliz. Porque afinal de contas ele tem o direito de ser feliz. Não. Teologicamente falando, entenda uma coisa. Não sabemos quantos dias se Deus viveu com Adão no Eva sozinho. Se um dia ou se 1 milhão de anos antes de fazer Eva. Adão era um homem feliz com Deus. Porque felicidade e plenitude você só encontra em Deus. Mas Deus pensou algo e Deus agora tinha um propósito. Um propósito sobre a face da terra. De fazer uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. E agora tinha um propósito. E para isso, Deus pensou: vou fazer o casamento para cumprir esse propósito. Então, para o cumprimento do propósito, Deus pensou numa mulher para esse homem. Então, quando Deus faz Eva, Deus não faz uma mulher desesperada para casar. Deus não faz uma mulher apavorada e cada calendário que passa de aniversário vai dando uma coisa ruim. E a própria igreja vai estabelecendo uma pressão que passou dos 25, deve estar em pecado. Porque não tá solteira ainda. A pessoa se sente amaldiçoada. Não. Deus, agora ele pensa num casamento para cumprir um propósito. De uma família de muitos irmãos semelhante a Jesus. Então, Deus faz Eva. Eva não veio para completar Adão. Adão não veio para completar Eva. Entenda uma coisa, as meninas que vão casar amanhã depois. Um homem não completa uma mulher. Uma mulher não completa o homem. Só Deus completa uma pessoa. E só uma pessoa completa em Deus pode fazer o outro feliz. Foi o caso da samaritana. Quando vai buscar o seu marido, não tem o marido, dissestes bem. 5 você teve. O 6º que você tem não é seu, que é o número do homem. Agora o 7º chegou, não para deitar contigo na cama, para matar suas carências por alguns meses e depois tudo volta como era antes. Não, o 7º chegou para preencher o teu interior e te completar e te dar condições para ter relacionamentos duradouros. Porque quem não se completa em Deus não consegue ter relacionamentos saudáveis e duradouros.
Por isso que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque a construção de relacionamento com o próximo está muito ligado ao quanto que a pessoa está completa em Deus. Mas agora existe um propósito. Só que também ninguém é de plástico. Vai entrar só para cumprir o propósito. Por isso que Deus tira o homem, a mulher, de dentro do homem. Porque para uma relação matrimonial, Deus cria uma construção de sentimento de um pertencer ao outro. Por isso tirou ela dentro dele. Mas não para se completarem. Não para ser feliz. Porque o casamento, ele existe para cumprir um propósito. Entenda uma coisa. Quando um homem e uma mulher se casam ou já estão no casamento, eles precisam buscar na palavra de Deus qual é o propósito do casamento. Então, eles vão entender que o casamento não passa a existir o dia que ele casa. O casamento, o dia que você casou, passou a existir para você. Mas não para Deus, porque para Deus o casamento foi criado antes da fundação do mundo. E quando Jesus diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, o primeiro pensamento que a gente tem é que Deus uniu o homem a uma mulher. Sim, isso é uma parte dessa verdade. Mas antes de Deus unir o homem à mulher, Deus criou o estado do matrimônio. Deus criou uma aliança matrimonial. Deus criou uma casa espiritual, um cosmos vivo, algo pronto, feito, para que quando um homem e uma mulher quisessem entrar numa aliança, eles entrariam nessa casa espiritual chamada casamento, chamada aliança de matrimônio, uma casa espiritual, um ser vivo, um organismo vivo, que tem as suas próprias leis em operação. Por isso que quando alguém casa, não cria o casamento, entra em algo que Deus já criou, que chama-se união matrimonial através de uma aliança. E isso é um propósito de Deus. Por isso, quando eu caso, eu não caso para ser feliz. E me perdoe, às vezes que talvez até eu mesmo já tinha pregado. Quando a gente vai casar alguém como pastor, olha, a partir de hoje, você não está casando para ser feliz. Você está casando para fazer ela feliz. Você não está casando para ser feliz. Você está casando para fazer ele feliz. Só que me perdoe, isso é o evangelho melhorado. E a Bíblia, o evangelho de Cristo não é o evangelho de melhorar a vida adâmica. É o evangelho da ressurreição. É a partir de uma nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nasceu do céu e agora vive as coisas a partir do céu. E tudo que é vivido do céu é vivido pela fé. Por isso, para casar é preciso ter fé. E para viver o casamento é preciso ter fé. Porque aquilo que Deus criou, você só vive pela fé. Então, quando alguém casa, entra dentro de uma casa espiritual que Deus já criou, chamada enlace matrimonial. É um cosmos vivo, tem as suas próprias leis. Chama-se propósito de Deus. Por isso eu não caso para fazer feliz. Um homem não deve casar para ser feliz, e nem para fazer uma esposa feliz. E nem a mulher não deve casar para ser feliz, e nem para fazer seu marido feliz. Ambos devem casar para cumprir um propósito. E se entram com fé para viver esse propósito, vão achar coisas extraordinárias lá dentro. E dentre elas, uma coisa chamada felicidade para ele e para ela. Porque digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio. E entre todas as coisas no matrimônio inclui o marido e a esposa. Entre todas as coisas, digno de honra seja o matrimônio.
Por isso que quando alguém casa para tornar digno o matrimônio. E se torna digno o matrimônio a seu tempo. O matrimônio que Deus criou dignifica ele e ela. E honra ele e ela. Porque aquilo que Deus honra, você honra de Deus, aquilo também te honra. Aquilo que você valoriza, que é de Deus, isso te valoriza também. Quando um homem e uma mulher entram no matrimônio, eles entram num cosmos vivo. Agora entenda uma coisa. E isso é altamente poderoso. Porque é um organismo vivo. Deixa eu te dizer algo. Como a pastora falou, pediu para você repetir, eu também quero pedir. Repita comigo então. O casamento é um cosmos vivo, com suas leis espirituais. Obrigado. Entenda uma coisa. Você, antes de nascer, você existia em Deus. Você foi criado em Deus. Antes da fundação do mundo, Deus te criou. Mas quando você nasceu e ganhou corpo, quando você foi concebido, você entrou nesse mundo. A palavra mundo quer dizer cosmos. Quando você entrou nesse mundo, a partir desse momento, você, não importa se você pediu para nascer ou não. Por isso é melhor amar a sua vida, porque Deus, por ter te amado, te fez. E quando você se ama, você se alinha com aquilo que é a tua criação, amado de Deus. E quando você nasceu, você entrou nesse mundo, você está sujeito a todas as leis desse mundo. Agora entenda uma coisa. Digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio. Tudo que no reino de Deus é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Eu vou repetir isso para você. Tudo que no reino de Deus é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Tudo que tem o poder de abençoar muito, usado de forma errada, tem o poder também de destruir. Quando você entra num casamento, você entra num cosmos vivo. Tem suas leis. Para ilustrar isso, eu vou explicar. Quando você nasce, você entra nesse mundo, você está sujeito às leis desse mundo. Tem algumas coisas nesse mundo que não foi o homem que criou. O homem descobriu, são leis que existem. O fogo é uma lei física. Quem aqui já se queimou alguma vez? Levante sua mão, já me pelei alguma vez? Ok. A partir desse dia você decidiu que não ia mais ter fogão na sua casa. Foi assim? Não, por quê? Porque fogo é uma provisão desse cosmos para abençoar você. Agora você, desapercebidamente, quando usa indevidamente esse fogo, o que acontece? Você se queima e você pode vir até morrer queimado. Nunca ninguém, nenhuma família que perdeu um membro da família queimado, decidiu que não ia mais ter fogão dentro de casa. Por quê? Porque eles entenderam que o culpado não era o fogo. O fogo, Deus proveu nesse cosmos para abençoar quem nasceu nele. Uma lei desse cosmos físico é a energia elétrica. Quem aqui já levou um choque, pequeno que seja? Obrigado pelos que estão me ajudando. E no dia que você levou um choque, você decidiu que foi na Celeste que cortou a energia. Na sua casa você não vai viver mais. Vai ter mais energia elétrica. Não foi assim. Por quê? Porque você entende que a energia elétrica, se você viver alinhado com essa provisão dessa lei física, isso te abençoa. Mas se você ignora ou usa indevidamente, isso te amaldiçoa de alguma forma. Uma outra lei é a lei da gravidade. Se eu salto daqui, eu caio. Mas eu posso, pela fé, espiritualizar isso e dizer, a Bíblia diz que cai, é até verdade, mas eu tenho direito de ser feliz. O Senhor conhece a minha vida. Em nome de Jesus, eu não vou cair. Em nome de Jesus, eu não vou cair. Querido, quando você entrou nesse cosmos, você está sujeito às leis físicas desse cosmos. Ou você se alinha com elas para ela te abençoar, ou você cai e se machuca. E não adianta dizer para o dono dessas leis, você não me ama.
Agora vamos imaginar, eu me joguei por querer, eu saltei porque eu quis, foi uma escolha minha. Mas vamos imaginar que eu não quis cair, escorreguei. Se eu escorrego, o que acontece? Eu caio. Mas vamos imaginar que é uma criancinha de 1 ano, que ela escorrega, aí a lei da gravidade diz: não é um bebê, eu vou trazer bem devagarzinho, porque é uma criança. Irmão, entenda uma coisa, por isso que enquanto bebê se cuida de todos os modos, põe um andadorzinho, quando rola da cama a primeira vez e cai da cama, já tem que botar um cercadinho, na escada põe aquela cerquinha, no prédio põe, por quê? Porque é bebê, ainda não sabe lidar com essas leis espirituais. Por isso que alguns me entendem muito mal, que eu digo: não é hora de você casar do jeito que está. Não me odeie, você é só um bebê que não conhece essas leis. E nesse momento eu sou um adulto que conhece essas leis. Então, entenda uma coisa: o casamento foi um estado que Deus criou. Quando um homem e uma mulher casam, entram em aliança, eles entram em algo que Deus criou. E quando eles entram em algo que Deus criou, que é a aliança do matrimônio, esse cosmos vivo, todas as leis ligadas a esse cosmos vai operar no marido e na esposa. O casamento não é eles que criam o casamento quando se casam. Eles entram em algo que Deus já criou. Por isso que até um homem, quando se casa com outro homem, ele, de certa forma, ele entra em algo que Deus criou. Uma mulher, quando casa com outra mulher, entra em algo que Deus criou. Não se levante já da cadeira, deixa eu te explicar. Entenda uma coisa: a lei básica de sobrevivência desse cosmos criado por Deus, chamado matrimônio, esse organismo vivo, o que Deus uniu, essa união matrimonial, rege, a lei básica de sobrevivência rege o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Quando um homem casa com outro homem, ele entra em algo que Deus uniu, mas entra em transgressão aberta com a primeira lei de sobrevivência desse cosmos. Ou seja, todas as intempéries das leis espirituais desse cosmos vão operar para a morte na vida desse casal. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu não quero complicar a sua cabeça. Quando uma mulher casa com outra mulher, entra em algo que Deus criou, mas entra em confronto aberto com a lei básica de sobrevivência. Vai morrer queimado, eletrocutado. No reino espiritual, tudo vai trabalhar contra. Por isso que quando eles querem ter um filho, não consegue. Por quê? Porque em desalinhamento com as leis desse cosmos, esse cosmos não provê para você aquilo que te abençoa. Então, quando eles querem ter um filho, o casamento não provê um filho, porque estão em transgressão aberta contra a lei básica desse casamento. Então, o que eles fazem? Eles vêm até um casal para ter um filho. Eles vêm a um casal, alguém que cumpriu a lei básica do matrimônio, um homem e uma mulher que se uniram. Então, dá um bebê para eles adotarem. E eles agora vão criar essa criança. Eles adotam uma criança. Eles precisam ir em alguém que obedeceu a lei básica desse cosmos, que provê um filho para eles poderem criar. Ou seja, eles vão atrás de alguém que fez o certo para poder sustentar o errado. Quantos entendem isso? Por isso que não tem vida. Agora entenda uma coisa: um homem e uma mulher se unir em aliança não é a garantia de que vão viver a provisão das bênçãos do matrimônio, porque isso é só o cumprimento da lei básica de sobrevivência.
Quantos estão comigo? Isso é só o cumprimento das leis básicas de sobrevivência. Se não se alinharem com as leis que regem esse cosmos, essa casa espiritual chamada matrimônio, as leis vão operar contra, e vai gritar, e vai ter gemido, e vai ter dor, e pouco há de se fazer enquanto não se alinha, porque não tem como você mudar uma lei, tem como você se alinhar com ela e ser abençoado dentro daquilo que hoje está machucando. Quantos estão comigo? Deus está em busca de homens e mulheres. A igreja precisa recuperar esse valor de Deus. Eu não vou me estender muito mais, mas se você deixar, eu me estendo um pouquinho mais. Eu peço que você me ajude. É que a igreja precisa disso. A igreja necessita. Por isso que alguns de nós, quantos têm aqui testemunho de casamento restaurado? Aleluia. Por quê? Porque quando se converteram a Jesus, conheceram a luz, decidiram pôr em ordem a vida, e hoje aquilo que antes era motivo de tormento e tortura, hoje passou a ser vida abençoada. Porém outros, embora na igreja com a Bíblia embaixo do braço, teimam em viver em transgressão às leis que regem o matrimônio e continuam, embora salvos, sofrendo as intempéries de não entender a vida do matrimônio pela fé. Num pensamento de Deus sobre o casamento, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso foi o que o pai falou. Mas depois, como o pai faz tudo compartilhado com o filho resolveu explicar como não viver só. Então o filho escreveu: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Aí o filho dá a receita de como não viver só. Porque não viver só não é casar só. Não viver só é preciso morrer para si mesmo. Só quem morre para si mesmo consegue ter relacionamentos onde não fica só. Por isso que tem muitos solteiros que não estão só e muitos casados que vivem só. Porque não esperou casar para morrer, já treinou enquanto era solteiro. Quando entra no casamento morto, vai ter um casamento abençoado. Verdade. Se morrer, se administrar as paixões da carne hoje, não vai sofrer amanhã. Tem gente que acha que quando casa, a luta sobre sexo vai acabar. Até mesmo porque Paulo escreveu: se for para se abrasar, melhor que ir. E tem gente que quer casar assim. Então vem até a mim, pastor, está na Bíblia. Nós já juntamos tal, e agora a gente vai casar. Porque, meu irmão, vamos casar, vamos dar uma alinhada nisso. Não, pastor, a Bíblia diz: se for para se abrasar, melhor que case. Querido, entenda. Quando Paulo descreve que se for para se abrasar, melhor que case, isso não é uma instrução, uma orientação de uma vida abençoada. Isso é a distinção entre o mal maior e o mal menor. Paulo está dizendo: olha aqui, garotão, você que está aqui na igreja todo dia e fica se abraçando aqui, se abraçando ali, se abraçando lá. Se for para misturar demônio com muitas, arruma uma em casa e fica o demônio só entre vocês dois. Quem sabe a tempo se converte e Deus limpa a casa. Aleluia. Quando o governo chega para uma pessoa que se droga e diz: você vai parar de drogar? Não consigo. Então, por favor, use seringa. Use seringa. Já que você não vai ficar sem se drogar, use seringa. Para que você não passe esse mal para outros. Enquanto você não morre, quem sabe você consiga sair disso. Mas enquanto não vai sair, então use a seringa. O governo não está dizendo: olha, se drogue, drogar é bom. Não. O governo está trazendo uma medida para separar aquela pessoa entre o mal maior, que ela viva o mal menor. Amém.
Porque quem não administra a sua sexualidade enquanto é solteiro, não administra enquanto é casado. Porque o sexo não traz administração para a vida sexual. Todo homem, toda mulher precisa pela fé administrar a sua sexualidade. Mas é pela fé. E para isso precisa morrer. E depois quando casa, aleluia, deixa ressuscitar. Vivamos o verdadeiro valor do casamento. Eu não quero mais. Eu estou tentando trabalhar e ajudar a igreja a entender os valores de Deus em um fundamento que precisa para o nosso avivamento. E essa mulher, então, ela acende a luz e ela entende que o casamento é um propósito. Precisa de fé para viver o casamento. O nosso bom casamento, meu e da minha esposa, do pastor Lapa, do pastor Jacques, do pastor Fernando. Queridos, não quero aqui ter uma falsa humildade. Não significa que são pessoas boas. Simplesmente vive o casamento pela fé. Vive o casamento pela fé. Torna o casamento digno de honra entre todas as coisas. Entre todas as coisas inclui eu e a minha esposa. Entre todas as coisas inclui a minha vontade e a dela. Entre todas as coisas inclui o meu sentimento e o sentimento dela. Quantas vezes eu beijo e abraço querendo dar um soco? Ah, pastor, não, agora me decepcionasse. Me decepcionasse. Agora, se eu já tive vontade de dar um soco na minha esposa, você imagina quanta coisa já passou dentro daquele coração ali. Só que ao invés de dar um soco, eu abraço e beijo. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Querido, entenda. Hipocrisia no reino de Deus não é você sentir uma coisa e fazer outra. Hipocrisia no reino de Deus é você crer numa coisa e fazer outra. Quem sente vontade de orar todos os dias? Ninguém. Quem já orou sem vontade? E você imagina Deus dizendo: seu hipócrita. Hipócrita, nem receba essa oração. Não queria estar aí orando, estar aí na marra. Não queria estar no culto, queria estar vendo o jogo do Brasil, estar aí com história. Aí Deus olha, e essa é a oração que Deus recebe, e com ela é matéria-prima para amarrar os demônios que trabalham contra a sua vida. Por quê? Porque não depende de sentimento, é pela fé. Casamento se vive pela fé. Por isso, quando eu abraço, beijo, mesmo com sentimento contrário, não sou hipócrita, sou o justo que vivo pela fé. Porque eu não dou à minha esposa o que ela merece, eu dou a ela aquilo que o casamento lhe confere. Por causa digno de honra seja um matrimônio entre todas as coisas. Então eu não dou à minha esposa o que ela merece, eu dou aquilo que o casamento lhe confere. Inclusive o meu próprio corpo. A Bíblia diz que o seu corpo não é seu, é do outro. Aliás, tem muito homem que usa a Bíblia e usa esse texto para dizer: olha, deita aí porque está escrito. O teu corpo não é seu, é meu. Sem contar aqueles que transformam o corpo da mulher num corpo de uma meretriz. E muitas servas de Deus têm que se submeter, porque o camarada está ali dizendo que a Bíblia diz que o corpo é dele. Porque cada vez que você lê a Bíblia através do egoísmo, sempre vai apontar para favorecer você. Só que quando a Bíblia diz
que o meu corpo não me pertence, é da minha esposa. A Bíblia não está dizendo que eu posso usar o corpo dela a hora que eu quero. A Bíblia está dizendo que o corpo dela, o meu corpo, não me pertence, pertence a ela. Ou seja, eu não posso dar o meu corpo a nenhuma outra mulher, porque esse direito é só dela. Não é ter a hora que eu quero. E agora as mulheres que entenderam o versículo direito vão trabalhar ao contrário. Que Deus nos livre do egoísmo. Que Deus nos livre do egoísmo. Só que essa mulher, ela estava em busca de uma dracma perdida. E a dracma que nós estamos buscando hoje. Eu estou trazendo um fundamento para a igreja. Eu não estou cuidando do seu casamento necessariamente. Por isso que eu estou falando para solteiros e quem quer que seja. E eu sou um pastor. E sempre que um pastor pregar, vai pregar como pastor. E o profeta e o apóstolo pregam como profeta e como apóstolo. Segundo passo que essa mulher dá, quando ela acende a luz, ela vê que a coisa está pior do que ela imaginava. E ela agora, ela sente a necessidade de fazer uma faxina. Fazer uma faxina. Às vezes, quando a gente vem para Deus, a coisa parece que piora. Parece que ficou mais difícil ainda. Não, simplesmente você acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela viu que não dava para fazer uma enjambração. Aquela que a esposa faz quando o marido diz: olha, estou chegando aí com o chefe, estou chegando com o pastor, estou chegando com o irmão. E dá aquela correria louca de 15 minutos. E a casa se transforma, mas tem um quarto que ninguém pode entrar. Não, é uma faxina. E a faxina, ela tem uma particularidade. No dia da faxina, você não remove só o que está fora do lugar. No dia da faxina, temporariamente, você remove também algumas coisas que estão no lugar, para que todas precisam ir para o lugar, possam ir para o lugar. Alguém que quer recuperar um valor perdido em Deus, na hora da faxina, é preciso remover temporariamente. Sabe, tem algumas coisas, meu amado, que hoje parece estar no lugar na sua vida, mas talvez porque isso gera conforto e é cômodo para você, mas talvez seja essa coisa no lugar que seja o motivo de todas as outras estar fora do lugar. E numa faxina, você precisa temporariamente remover o que está no lugar também. Por isso que se você quer, de fato e de verdade, entrar nessa receita de Jesus, para recuperar uma dracma perdida, não vai temporariamente, algumas coisas que parecem estar no lugar vão precisar ser removidas. E é essas coisas que parecem estar no lugar, é que a gente não quer remover. Por isso que temporariamente, talvez eu não sei qual a sua realidade. Não sei se é a faculdade, se o trabalho. Um casal que perdeu um valor, como por exemplo de um filho, não vai recuperar com aquela limpeza corriqueira. Não. Algumas coisas vão precisar ser removidas temporariamente. Algumas coisas vão precisar de um intensivo. E isso vai lhe custar alguma coisa. E isso aqui está, talvez, a parte que vai ficando mais difícil para alguns de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Houve um tempo na sua vida que você orava direto, jejuava direto. Quem já viveu uma vida intensa de oração aqui? Amém. Depois você parou, e quem sabe depois viveu muito tempo sem orar. Você não consegue recuperar isso gradativamente. Se você não der uma foiçada radical,
Todo mundo que tentou parar de fumar, fumando com cigarrinho solto para ir diminuindo, nunca parou de fumar. Nunca conseguiu. Nós precisamos estar dispostos a remover algumas coisas que estão na nossa vida, que nos parece confortável. Eu não vou dizer que você vai viver sempre isso, mas temporariamente, talvez sim. Porque temporariamente se remove algumas coisas. E depois que essa mulher faz uma faxina, a Bíblia diz que ela busca diligentemente. É uma busca diligente. Porque faz a faxina. É remover algumas coisas e agora buscar diligentemente. Aqui muitos param. Tem pessoas que viveram na droga e conseguiram até se livrar da droga. Mas não consegue passar disso. Não recupera o valor da vida porque não consegue buscar diligentemente e além disso. Não consegue buscar diligentemente o seu alvo. E eu estou tentando encurtar aqui. E por fim, essa mulher, quando ela consegue buscar a dracma diligentemente, eu vou estar encerrando, porque eu sei que o horário se avança. Ela volta e ela começa a fazer uma coisa que a fez perder a dracma. Ela faz uma festa. Ela passa a celebrar uma festa pela dracma perdida. Tudo aquilo que nós paramos de celebrar, nós paramos de valorizar, nós paramos de celebrar. E aquilo que a gente para de celebrar, a gente perde. O diabo, quando ele não pode roubar a nossa conquista, ele busca roubar a nossa celebração. Eu vejo os casamentos, os valores de Deus que a gente para de celebrar. O salmista Davi, quando ele adulterou, ele escreve: Senhor, torna-me da alegria da salvação. Muitos dizem que quando Davi adulterou, ele perdeu a alegria da salvação. Não. Senão ele oraria assim: Senhor, torna-me dar uma condição de não adulterar. Não. Ele diz: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Davi parou de celebrar a salvação, então caiu em adultério. Quando nós paramos de celebrar os valores de Deus, como salvação, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nós perdemos isso. E agora aquela mulher resolve fazer uma festa. Ela chama amigos e vizinhos, porque vizinho é amigo e quem conhece a gente de perto. Aqui na igreja a gente pode ser honesto. Quando o cobrador buzina lá na frente de casa, o vizinho vê. Aqui a gente tem um casamento que é uma benção. Quando a gente grita com a esposa, o vizinho escuta. Porque amigo e vizinho sabe a realidade. E ela volta a celebrar. No matrimônio, quando você para de celebrar o matrimônio, você para de celebrar seu filho, sua esposa, sua mãe, você passa só a tolerar, você perde. Tem esposas que quando o marido estava no pecado, aturaram coisas tremendas, aturavam coisas tão fortes. Depois que o marido se converteu, não tolera nem o mau humor dele muitas vezes. Parou de celebrar. E às vezes tem esposa que ela consegue viver mais com o marido caído que com o marido arrependido. Porque às vezes quando o camarada está no pecado, que ele tem aquela fama de ruim, e todo mundo diz para aquela esposa: meu Deus, tu és uma santa, tu merece um troféu, só você para aguentar. E ela, na sua baixa estima, isso, ela vive disso. Daqui a pouco o camarada se converte,
Em pouco tempo todo mundo gosta daquele homem. Ela perde aquela bancada de elogios. Aí vem para fora a resposta daquele orgulho ferido que era alimentado na sua baixa estima pelos elogios. E ela agora dificulta. Ela agora que dificulta a situação do matrimônio. A gente gosta de ficar perto de pessoas que nos celebram, não de que nos toleram. Não preguei isso por causa de você não, mas foi uma boa noite para você estar aqui, hein? Não foi nem carne nem sangue. Celebrar. Às vezes a gente tem o aniversário de 15 anos aí das meninas, dos meninos, e a gente é convidado. Chega lá, tem música que o Tocha coloca, eu e a Luciana só acabamos de dançar. E eu vejo gente que fica assim, ó. Meu Deus, o pastor José. Não, querido. Você olha para essa cara feia aqui. Eu cuido com o que é pecado. A vida eu celebro. Eu danço lá porque eu danço em casa. Nossas meninas estão aqui, sabe? Nós dançamos, pulando, jogamos travesseiro um no outro. Nós celebramos a vida. Celebra. Camarada que quando era solteiro, que não podia fazer as coisas, era todo cheiroso, todo cuidadoso. Hoje, que pode, que está legalizado, tem que estar deitado com aquele gambá todas as noites. Celebra. Tem pais que tinha os filhos fora da igreja, aturava um monte de coisa. Às vezes o filho vem e ainda está meio barro, meio tijolo. Não suporto, não, querido. Celebre. Celebre aquilo que está em tua volta. Valorize os valores de Deus. A igreja perdeu os reais valores de Deus. Eu não sei que dracma talvez você tenha perdido. Eu usei como base o matrimônio aqui. Mas eu não sei que valores eventualmente você tem perdido. Mas há uma receita em Deus para a recuperação de valores. E é claro, como pastor de família, eu não poderia perder a oportunidade de estabelecer. Isso aqui é uma casa de governo, é uma casa de reino. Tal qual Cristo e a igreja é marido e esposa. Se nós não tivermos matrimônios dentro da igreja que expressem um relacionamento saudável entre Cristo e a igreja, tudo no reino que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Eu poderia perguntar para muitos aqui. O casamento ele tem o poder de abençoar muito a gente. Só que as nossas marcas mais traumáticas, seja minha, seja sua, você não adquiriu fora de casa. Você adquiriu dentro de casa. Quantos aqui pode concordar comigo? Que marcas traumáticas nós temos dentro de casa. Por quê? Porque no reino tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Aquilo que foi feito para abençoar, quando ignorado e não conhecendo os princípios, nos machuca. Um casamento, irmãos, só quem é filho de pai separado é que pode, que quando os pais separaram eram crianças, é que pode entender o estrago que isso faz. Por quê? Porque como o casamento foi feito para abençoar a vida dos filhos, quando desfeito, tudo no reino de Deus que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Eu não sei que horas tem, eu vou encerrar então. Eu só vou pedir 5 minutos para você. Eu vou encerrar aqui. Porque eu quero deixar essa semente no coração da igreja, e principalmente esses meninos que estão me ouvindo.
Eu gostaria que você abrisse Malaquias no capítulo 2. Capítulo 2. Malaquias no capítulo 2, versículo 8. Em Gênesis, Deus fala a respeito do que é o casamento. Deixará o pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão uma só carne. Só em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Deus fala qual o propósito, talvez o propósito mais forte do casamento. Capítulo 2 de Malaquias, no versículo 15, diz assim: Deus está falando a respeito de matrimônio, que não vou ler o contexto para não demorar. Diz assim, versículo 15, capítulo 2 de Malaquias: E não fez Deus dos dois somente um, e os fez em espírito? E por que somente um? Porque ele buscava para si uma semente piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. O que Deus está falando? Em Gênesis, Deus fala o que é o casamento. Deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, torna-se uma só carne. Em Malaquias, Deus diz qual é o propósito do casamento. Deus diz que Ele fez dos dois um, e não uniu na carne só, e não uniu só na alma, mas os uniu no espírito. Porque é um casamento que se une na carne, na alma, e não se une no espírito, ele não cumpre o propósito. Por isso que Deus, quando liga um casamento no espírito, Ele diz para quê? Porque Ele busca desse casamento, um casamento que se une no espírito, pode dar para Deus uma semente piedosa. Só um casamento que entende as leis do matrimônio, aonde um casal se une não só na carne, não na alma, mas se une no espírito. Quando que se une no espírito? Quando torna o casamento digno de honra entre todas as coisas. Ele e ela se colocam debaixo da submissão ao senhorio de Cristo. Ele governa o matrimônio, e o matrimônio provê então para Deus uma semente piedosa. O que Deus busca no matrimônio é uma semente, uma geração piedosa para Deus. Deus vem buscar no matrimônio, desce para vir dentro de uma casa, buscar para Ele uma semente piedosa. Por isso que quando as pessoas dizem: Pastor Juscelio, o diabo hoje, o foco de Satanás é o casamento, eu digo: não, querido, não entenda assim. Porque de Gênesis a Apocalipse, você vê um pai se escondendo, tentando mostrar o filho. Quando chama Abraão, diz: Abraão, do seu filho Isaque é que está a promessa. Então Deus tem o seu foco no filho. Deus criou o matrimônio e Ele busca para si uma descendência piedosa, ou seja, o filho. Por isso que o foco de Satanás nunca é o casamento, é sempre o filho. E quando um casamento não se une no espírito, entrega para o diabo o filho. Por isso que quando Israel se separou de Deus espiritualmente, Deus diz: eu vou dar a carta de divórcio para vocês. Porque se você se desliga espiritualmente, já não tem mais sentido de ser. Volta, ó Israel, para o teu marido. Um homem e uma mulher que ama o seu filho, dá ao casamento o valor que Deus dá, digno de honra entre todas as coisas, é a fonte geradora de sementes para Deus. Digno de honra entre todas as coisas, é a fábrica de filhos para Deus. Não transgrida as leis dessa aliança. Elas vão trabalhar contra você. Por isso o casamento se vive pela fé. Família se vive pela fé. E depois
Ah, pastor, eu tenho direito de ser feliz. Eu sei que você tem. Você tem o direito de ser feliz. A única coisa é que onde você pensa que está a felicidade não é aí. Porque se você valorizar os seus sentimentos mais do que o seu casamento, então você já perdeu o propósito. Porque o propósito não está dentro da felicidade, e sim o contrário. A felicidade está dentro do propósito. Por isso, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se você quer que o seu casamento não morra, morra você enquanto ele ainda vive. E o casamento proverá para você vida em abundância. E seus filhos serão semente piedosa sobre a face da terra. Você é fruto de um casamento. E no Espírito você também é fruto de um casamento de Cristo e a igreja. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Que não celebramos, não valorizamos. Que não valorizamos, nós perdemos. Aquilo que eu deprecio perde valor. Aquilo que eu valorizo ganha valor. Uma vez eu fiz um negócio de um carro, pastor, ali na Caninana. Tem algumas garagens de carro que se cumpre aquela palavra de Provérbios que diz: o comprador diz, nada vale, e depois ele vai e se gaba. Quando a gente chega com o carro lá, o carro da gente não vale nada, no outro dia na mão deles vale um monte. O comprador diz, nada vale, e depois ele vai e se gaba. E eu fui lá e fiz um negócio. Eu voltei uns 2, 3 dias depois lá, porque eu precisava assinar o documento. Quando eu cheguei lá e vi o meu carro, eu digo, não é o meu carro. Ele disse, é o seu. Não, eu quero ir de volta desfazer o negócio. Ele disse, eu quero 3.000 para desfazer o negócio. Eu disse, cara, você está louco? Não, eu quero desfazer. Eu disse, não, meu filho, se você não valorizou o seu carro, aqui nós valorizamos. O carro estava lindo. Acho que ele gastou uns R$400 e valorizou. 3.000 ele queria só para devolver. Não tolere, celebre. Não tolere seu pai e sua mãe, celebre. Não tolere seu filho e sua filha, celebre. Não dê à sua esposa o que ela merece, dê a ela o que o casamento lhe confere. Dê. Seu pai e sua mãe, celebre e honre. Para você que é casado, você não deve mais obediência para o seu pai e para a sua mãe, mas você deve honra. Honre-os. Pastor, é possível honrar sem obedecer? É. Como? Imagina que você é um funcionário, o teu patrão diz, eu vou fazer uma falcatrua aqui, eu queria que tu mentisse aqui comigo, eu vou enganar um negócio aqui. Vocês não, me perdoe, mas isso eu não posso fazer. Cara, se você não fazer essa falcatrua aí, eu vou ter que te botar na rua. Então você pode me botar. Então você vai para a rua. Então tá bom. Vou te dar 30 dias de aviso. Ok. Nesses 30 dias de aviso, você trabalha cada dia como se você fosse ser promovido ao final de 30 dias. Isso é honrar, sem precisar obedecer. Agora o crente que quando está no aviso, vai cortar a unha do pé, pega 3 dias de atestado, não entendeu nada sobre o reino. E ele calcula que um patrão não merece, não entendeu nada. Celebre.
aquilo que você valoriza se valoriza. O matrimônio e a família é uma dracma que a igreja precisa recuperar. Isso inclui a volta da Bíblia, a faxina, uma busca diligente e a celebração daquilo que Deus valoriza. Pai, no nome de Jesus, nosso coração está diante de Ti, Senhor. Nossa vida está diante do Teu altar. Temos repartido aquilo que o Senhor tem repartido conosco. Senhor, precisamos buscar essa dracma perdida. A igreja, Senhor, precisa recuperar aquilo que é a representatividade do amor de Cristo e a igreja. Autoridade e submissão sendo vivida. Amor e celebração, fidelidade a uma aliança. Deus, eu entrego cada um na Tua mão nessa noite. Senhor, cada um de nós temos perdido alguns valores. Valores espirituais, valores morais, e que inclusive algum desses, por consequência, tem determinado a perda de valores materiais. E quando buscamos um valor material, sem recuperar o espiritual e o moral, nos tornamos mais endurecidos e orgulhosos. Por isso eu me entrego no Teu altar juntamente com a Tua igreja. Senhor, alinha os nossos valores com os Teus valores. Alinha os valores da Tua igreja, Senhor, com os valores do reino. Queremos dar ao casamento, à família, o valor que lhe é devido. Queremos dar ao órfão e à viúva o valor que o Senhor dá. Queremos dar ao preso, ao enfermo, ao nu, aqueles que quando atendemos, naquele dia o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Deus, nós queremos, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a recuperar os valores, as dracmas que a igreja perdeu. Acende a candeia dos nossos olhos, acende a candeia do nosso espírito. Meu Deus, dá até temor de orar, mas começa a Tua faxina, Senhor. Começa a Tua faxina que Tu fizesse no templo, para que a casa do Senhor voltasse a ser uma casa de oração. Nos ajuda, meu Deus. Os valores que perdemos, valores de oração, valores de leitura bíblica, valores de submissão, valores de uma autoridade verdadeira, do amor ao próximo, de sensibilidade à necessidade das pessoas que estão em nossa volta. O valor, meu Deus, os valores do reino, venha sobre nós. Queremos recuperar a dracma perdida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor por alguns minutos. Enquanto você faz a sua própria oração, eu vou estar orando para aqueles que perseverem até o fim. Eu vou estar orando no final da ministração, da adoração ao Senhor. Enquanto você pode colocar. A minha alma anseia por Teus átrios, Senhor. Meu desejo é conhecer-Te, Senhor. A minha alma anseia por Teus átrios,